Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. A fúria explodiu como um trovão após a atuação que ficou marcada como uma das mais vergonhosas da temporada. O berro ressoou nos corredores, na beira do campo, no vestiário: "Não joga mais comigo!" O rosto fechado, os olhos venenosos, a voz cortante de Martín Anselmi, o atleta argentino, cravou ali um ponto de virada dramático. A notícia se espalhou como pólvora, era um rompimento definitivo. Tudo começou dentro de campo. O time entrou com esperança, mas saiu com humilhação. Anselmi parecia desconectado, lento, errando passes e decisões que pareciam frutos de descaso ou desconcentração. A reação dele, quando o técnico gritou por seu nome, foi de desprezo e vergonha. Cabeças se viraram, torcedores suspiraram, companheiros sentiram o baque. Anselmi não só errou a atuação, ele parecia dizer: "Não me chame mais." O silêncio que se seguiu à explosão foi tão pesado quanto a fúria que o precedeu. Ninguém se mexeu, ninguém abriu a boca, até o técnico, com os olhos marejados, proferiu a sentença máxima. Era mais que uma bronca, era uma exclusão, um ato de descadastrar o atleta daquele momento. "Não joga mais comigo" virou um símbolo de ruptura, de uma linha cruzada que não se volta atrás. A cena reverberou no clube inteiro. A torcida, atônita, buscava explicações. A diretoria, preocupada, viu ali um problema que transcendia o futebol. Um atleta que se desliga do coletivo não cabe. A imprensa? Foi um festival de especulações. Alguns defenderam Anselmi, apontando cansaço, pressão psicológica, outros ecoaram o discurso do técnico, clamando por comprometimento. Mas a verdade é que a frase estilhaçou a tranquilidade do elenco. E onde o Atlético Mineiro está hoje na Série A de 2025? O clube se encontra em uma zona de instabilidade. Com apenas 24 pontos conquistados em 19 jogos, ocupa a 12ª colocação, ainda fora da zona de rebaixamento, mas longe da briga lá na frente. A campanha inspira preocupação e críticas. Isso explica a paciência cada vez mais escassa. Afinal, técnicos vêm e vão. Cuca, que havia retornado ao comando no fim de 2024, foi demitido no final de agosto, após uma derrota dolorosa no clássico contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Foi a 16ª demissão de treinador na Série A em 2025, número que assusta pela rotatividade e instabilidade. O contexto é delicado: um clube gigante, com tradição e expectativas altas, agora é cenário de crise técnica, sem comando claro e com jogadores que podem entrar em conflito visceral, como foi o caso de Anselmi. A tensão paira no ar. A Série A vive seu 22º capítulo, e o Galo está em Salvador, pronto para enfrentar o Vitória. Mas o que pesa mais que o rival é a tensão interna. O time disputa sua imagem e seu futuro partida a partida. Voltando à cena de ruptura, o impacto dessa explosão vai além dos 90 minutos. Se Anselmi for afastado, o elenco perderá um jogador com capacidade técnica, mas que agora simboliza pontes quebradas. O ambiente dentro do clube também sente o tremor, outros atletas observam, se retraem, e o coletivo pode enfraquecer. Enquanto isso, a expectativa gira em torno de quem assumirá o comando técnico. Fontes apontam que o Atlético estaria conversando com um técnico argentino, ex-São Paulo, para tentar recuperar a estabilidade. Querem alguém que chegue e imponha teto, intenção e união, para não se perder mais por vaidades ou explosões isoladas. É esse o cenário: um clube brasileiro gigante, cavando sua recuperação no campeonato, tentando manter o equilíbrio em campo e fora dele. Um atleta que revirou tudo com um grito, um técnico que não segurou a pressão, uma diretoria correndo atrás de paz. A 12ª posição, com 24 pontos, simboliza muito mais que um número. É um clube em transformação forçada. O que se seguirá? O próximo jogo, a próxima partida, cada minuto pode virar um estupim ou um respiro. A paciência está no limite. O trabalho interno precisa ser urgente, firme, coletivo. O Galo tem paixão, torcida, história, mas agora precisa de sanidade e busca por retomada. O "não joga mais comigo" decoa. E a reconstrução começou ali.
As consequências do estouro de Martin Anselmi começaram a se desenhar já nas horas seguintes. O ambiente na cidade do Galo, geralmente blindado, agora se via invadido por boatos, cochichos e olhares atravessados nos corredores. O argentino, ainda atônito com a proporção da frase que o técnico disparou em público, optou pelo silêncio. Não se pronunciou, não treinou, e sequer apareceu no almoço com o restante do elenco. Aquela ausência era mais eloquente do que qualquer resposta. Para os companheiros de time, a dúvida era cruel: defender o colega, mesmo sabendo da atuação apática, ou dar razão ao treinador, cujo desabafo era, segundo alguns, mais que compreensível. Jogadores próximos a Anselmi evitavam a imprensa. Outros, mais alinhados à comissão técnica, deixaram escapar que o estupim não foi apenas a última partida, mas um acúmulo de comportamentos problemáticos nos bastidores. Segundo relatos internos, o argentino já vinha demonstrando sinais de descontentamento desde o início da temporada. Mesmo com oportunidades em campo, parecia desmotivado, pouco integrado ao grupo. Havia discussões veladas sobre seu comprometimento nos treinos e sobre uma suposta dificuldade em aceitar instruções táticas. A gota d'água teria sido mesmo a partida contra o Fortaleza, onde além de não render, teria se recusado a voltar para marcar em um lance decisivo que resultou em gol adversário. Nos bastidores da diretoria, o clima também era de tensão. A postura de Anselmi acendeu o alerta sobre a fragilidade do vestiário. Afinal, um clube que sonha alto não pode se dar ao luxo de abrigar rebeldes sem causa. O problema é que, ao mesmo tempo em que desejam punir, sabem que uma rescisão pode significar prejuízo financeiro, já que o jogador tem contrato em vigor até dezembro de 2026. E tem mais: Anselmi foi contratado com status de titular, em negociação que custou cerca de 3,2 milhões de euros aos cofres alvinegros. Tirá-lo do elenco sem retorno seria admitir um erro grave de planejamento. Por isso, algumas vozes mais ponderadas dentro do clube defendem uma tentativa de reconciliação, talvez com uma conversa firme e reserva temporária. Mas será que há clima? A torcida, por sua vez, está dividida. Parte dos torcedores se manifestou nas redes sociais pedindo o afastamento imediato de Anselmi, chamando-o de mercenário e desrespeitoso. Outro segmento, no entanto, apontou a postura do técnico como descontrolada, sugerindo que o desabafo poderia ter sido evitado ou feito nos bastidores. Um torcedor mais inflamado chegou a escrever: explodiu errado. Quem tem que sair é o treinador, não o jogador. Vale lembrar que o Atlético Mineiro vive um dos seus anos mais turbulentos dos últimos tempos. Após um início animador sob o comando de Cuca, com boas atuações no Mineirão e uma classificação consistente na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o time desandou. Lesões, suspensões e derrotas inesperadas minaram o projeto. Cuca, com sua já conhecida impulsividade, não resistiu à pressão após a eliminação para o Cruzeiro e deu lugar ao interino até a chegada do novo comandante. Essa troca de comando agravou a instabilidade. O novo treinador ainda está tentando imprimir seu estilo, organizar o sistema defensivo e recuperar jogadores que perderam confiança. Em meio a tudo isso, o episódio com Anselmi é um golpe duríssimo. A frase "não joga mais comigo" não é apenas um recado, é uma ruptura que afeta o grupo, o ambiente, os resultados. A imprensa argentina também começou a repercutir o caso, questionando se o jogador teria sido mal compreendido ou se realmente faltou comprometimento. Alguns veículos apontam que Anselmi poderá buscar uma saída antecipada do clube, com sondagens vindas do futebol mexicano e do próprio Rosário Central, onde foi revelado. Mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita. Enquanto isso, os treinos seguem com portões fechados. A comissão técnica tenta blindar o elenco e recuperar o foco para o próximo compromisso. A partida contra o Bahia, fora de casa, é vista como decisiva para mostrar se o grupo conseguiu digerir o episódio. A ausência de Anselmi já é certa, não foi relacionado, e tampouco participou das atividades táticas da semana. Alguns jogadores mais experientes, como Hulk e Bataglia, tentam servir de ponte entre o elenco e a comissão. Sabem que é preciso estancar a crise rapidamente. Mas há quem diga que os ânimos ainda estão longe de serenidade. A frase dita por Anselmi no vestiário, antes de sair sem falar com ninguém,
também virou assunto. Se me querem fora, que paguem minha saída. É nesse cenário delicado, tenso e cheio de variáveis que o Atlético Mineiro tenta continuar sua campanha no Brasileirão. Cada ponto passa a ter peso dobrado. Cada atitude dentro e fora de campo será julgada. E a pergunta que todos se fazem no momento é: o que virá depois do "não joga mais comigo"? Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. A partir do momento em que a frase foi dita, o Atlético Mineiro entrou em uma nova fase, marcada por uma espécie de limpeza emocional. O "não joga mais comigo" deixou claro que, independentemente do talento de Anselmi, a disciplina e o espírito coletivo passaram a ser inegociáveis no clube. Para a comissão técnica, esse rompimento pode representar um ponto de virada. Para o jogador, uma encruzilhada. Na prática, a ausência de Anselmi já provocou mudanças. Um jovem da base foi promovido para treinar entre os titulares, em busca de uma alternativa que traga não só qualidade técnica, mas também envolvimento emocional com o grupo. A diretoria enxergou nesse conflito uma oportunidade de reforçar valores internos, comprometimento, obediência tática e lealdade ao grupo. Afinal, o talento sozinho nunca construiu títulos. Nos corredores da cidade do Galo, os mais experientes reforçam a importância de virar a página. Mas a verdade é que ninguém consegue esquecer o impacto que essa frase teve. Alguns jogadores, em off, admitiram que o estupim serviu como alerta para todo o elenco. A era do estrelismo impune parece ter chegado ao fim. Quem não entrar na linha, perderá espaço, ou mesmo será afastado. A resposta da equipe contra o Bahia será um termômetro. Em campo, será possível medir se o grupo está fechado com o comando técnico ou se os danos colaterais do episódio ainda sangram internamente. Será um jogo tenso, observado com lupa por torcedores e dirigentes. Uma vitória traria oxigênio. Uma derrota colocaria ainda mais lenha na fogueira já acesa. Enquanto isso, Anselmi segue treinando em separado, com o preparador físico. Sua fisionomia no CT revelou mais do que palavras, um misto de raiva, mágoa e ressentimento. Fontes ligadas ao staff do jogador garantem que ele não pretende rescindir contrato de forma amigável. Ao contrário, espera ser reintegrado ou então negociado com compensação financeira plena. É o tipo de impasse que desafia os bastidores da gestão alvinegra. A torcida, que vive entre a paixão e a exigência, se vê diante de um dilema. Alguns ídolos do passado já enfrentaram situações semelhantes e deram a volta por cima com gols e entrega. Mas há um desgaste evidente neste caso, e a maioria das manifestações pedem, agora, uma decisão firme da diretoria, ou reintegra com regras claras, ou vende. Meias palavras não cabem mais. Na imprensa, o caso já ganhou o rótulo de crise de identidade. Afinal, o Atlético Mineiro vinha tentando reconstruir sua imagem após anos de oscilação entre títulos e frustrações. Os reforços chegaram, a folha salarial é alta, a torcida comparece. Mas sem paz no vestiário, nenhum projeto próspera. A frase de ruptura talvez sirva para acelerar esse processo de depuração. Jogadores como Paulinho, Arana e Zaracho já demonstraram publicamente que estão comprometidos com a recuperação do time. Nas redes, postaram mensagens com trechos de superação e foco. São líderes silenciosos, que evitam polêmicas, mas ajudam a manter o grupo unido. Nesse momento, sua presença pode ser mais valiosa que qualquer contratação. Em relação ao comando técnico, o interino deve permanecer por mais algumas rodadas, enquanto o clube busca, de forma criteriosa, um novo nome para liderar o elenco. As conversas com treinadores estrangeiros indicam que a diretoria quer alguém com pulso forte e bagagem, que não apenas comande o time em campo, mas também gerencie egos e conflitos de forma profissional. Com o fim do primeiro turno se aproximando, o Galo precisa reagir com urgência. A classificação para uma competição internacional ainda é possível, mas exige consistência. A torcida sabe disso, e mesmo machucada com a recente turbulência, não a abandonou. O último treino contou com dezenas de torcedores na entrada do CT, cantando e pedindo raça. O recado foi claro, eles continuam acreditando. O caso de Anselmi não é isolado. Ao longo da história,
Clubes já enfrentaram momentos parecidos. Mas o que define a grandeza de uma instituição é justamente como ela reage a esses abalos. Se o Atlético conseguir transformar essa crise em um marco de reconstrução, poderá sair mais forte. Mas se os erros forem empurrados para debaixo do tapete, se a indisciplina não for combatida com firmeza e se o elenco não fechar questão em torno de um novo caminho, a temporada poderá ser comprometida de forma irreversível. E a torcida, que já demonstrou tanta paciência, pode perder a fé. O futebol tem sua justiça poética, cada decisão reverbera dentro das 4 linhas. Se o Atlético tiver coragem para fazer as escolhas certas, talvez o "não joga mais comigo" seja lembrado, no futuro, como o início de uma virada. E não como o prenúncio de um colapso. Agora, todos os olhos estão voltados para os próximos capítulos. O Galo, ferido, tenta se reerguer. A bola voltará a rolar. Mas, para muitos, nada será como antes. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.